bem, está começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Fico muito feliz de estar aqui contribuindo, junto com o Artêmio, que já está aqui, Jansen, da Mobília Imóveis, também faz parte da nossa bancada aqui de pessoas interessadas no maior programa social do Brasil, chamado empreendedorismo. E aí não é só do Brasil, é de qualquer nação. Investir naqueles que têm objetivos claros e que mobilizam pessoas em sua volta, recursos, tecnologia, o que for necessário para atingir resultados e fazer a diferença, seja ele numa pequena empresa, média empresa ou grande empresa, o empreendedor brasileiro que decide ser empreendedor como profissional ou como empresário é o público principal de nossa atenção, de nosso carinho, porque essa turma está aí, muitos deles sozinhos, muitos deles isolados, tentando fazer a diferença. Infelizmente, não é bem visto, infelizmente não é reconhecido, infelizmente é ignorado, quando não desprezado, por quem não entende do que acontece no dia a dia do mundo, que cada vez está se tornando mais interessante, próspero, por conta dessas pessoas que fazem acontecer. E aqui eu falo o mundo de uma forma geral, o mundo empresarial, o mundo profissional, enfim, todas essas esferas produtivas. Estou falando de produção. Gente que se levanta cedo, dorme tarde, alguns nem dormem, porque tem que resolver bronca todo dia. Empreender é resolver problemas. Seja seu ou dos outros. Quando é seu, é do empresário. Quando é dos outros, é como profissional, como empregado. Mas ambos estão resolvendo problemas e se resolverem de maneira proativa, com competência, dando resultados positivos, na minha leitura, eles são empreendedores. Alguns, por exemplo, lá na incubadora, na IAGRAN, que é a incubadora da Universidade Federal Rural, a qual estou hoje como gestor, eles estão querendo fazer isso de maneira disruptiva. Eles querem fazer isso de maneira escalável. Isso deram um nome, chama-se startup. São empreendimentos de alto risco. Se empreender no Brasil é arriscado, empreender fazendo um startup é 10, 20 vezes mais arriscado. A estatística, digamos, de empreendedores tradicionais no nosso país, de cada 100 que abrem um negócio, no final de um ano, em torno de 65, 70 quebram. Isso quer dizer, sobrevive em torno de 60% a 75%. Quer dizer, é uma mortalidade significativa de 30% a 40%. Quando você vai para os empreendedores de startups, gente, a situação é dramática. De cada 100, só sobrevive em torno de 5% a 10%. 90% não vão dar certo. Pela própria natureza da startup. Ela é muito disruptiva, ela quer mudar o mundo, ela quer impactar 1 milhão de pessoas logo nos seus primeiros anos. É uma iniciativa muito ousada, muito agressiva. Quanto mais agressivo você, se algum dia se dedicou e procurou estudar sobre investimentos, você sabe que o investidor agressivo, ele corre um risco muito alto. Vou dar um exemplo. O cara que resolve investir em Bitcoin, já ouviu falar? É um investimento extremamente arriscado. Você pode perder tudo em questão de meses. Como também você pode dobrar, triplicar os seus recursos em questão de meses. Mas o grau de risco, você tem que ter coração, não, você tem que ter fígado no lugar do coração para aguentar correr riscos de perder tudo que tem. Os empreendedores fazem isso, os tradicionais. Quem está com startup, isso ainda é pior ainda. Então, o índice de mortalidade é lá em cima. Para vocês que estão em startup, e aqui eu falo com os nossos queridos incubados lá da IAGRAN, ou você que é um empreendedor, empresário na atividade tradicional, uma coisa é certa, a vida não é fácil. A vida é muito difícil. Só que esse estilo de viver com essa aventura, porque é uma aventura enorme. Eu costumo também comparar com o jogo de xadrez. Não é para qualquer um não, amigo. Não é jogando dama que você vai ganhar xadrez, não. Você tem que aprender como é que funciona a atividade e gostar daquilo e meio que transformar num estilo de vida. Sabendo que todas as dificuldades inerentes, inclusive de quebrar uma vez, quebrar duas, quebrar três, quebrar várias vezes, faz parte, inclusive, do processo. E tá tudo bem, porque o principal nem é dar certo, o principal nem é quebrar ou não quebrar, é aprender com tudo. Se quebrou, aprende. Se não quebrou, aprende também
E o aprender é que vai fazer você continuar no game, continuar jogando, continuar lutando. E se isso estiver pagando suas contas e está ajudando a família a ter resultado, ótimo, que bom. Se isso não está acontecendo, aí tem que parar mesmo e ter algumas mudanças mais radicais, porque ninguém está aqui para estar perdendo o tempo inteiro, não. A gente está aqui para aprender. E quando perder, se aprender, então não perdeu, aprendeu. Porque na próxima já não erra de novo, né? Não é só o tempo inteiro tá errando. Errar uma vez, duas vezes. Errar uma vez, todo mundo erra. A segunda já é um pouquinho falta de inteligência. Na terceira já é falta de sabedoria. Porque aí tem que aprender com os próprios erros e aprender com os erros dos outros. Muito bem, esse é um preâmbulo do nosso programa Sertão Inovador. Quero também aqui agradecer a Mobília Imóveis, que é um dos nossos apoiadores, a Cardan Peças, que também é um dos nossos apoiadores. E se você, empreendedor, gostaria de também ser um dos nossos apoiadores, participar, investir, eu sei que às vezes você vive reservando aí recursos para investir em festas, em esporte, em várias outras coisas que tem aquela cota de patrocínio, né, para arte, para cultura. E que tal você reservar um patrocínio para o empreendedorismo, que também é um excelente programa social? Pense nisso, entre em contato conosco aí conosco pelo Instagram, YouTube ou TikTok. A conta é a mesma, Sertão.inovador. E a gente tem o maior prazer de poder conversar com vocês e ajudá-los. Chega de preâmbulo longo, já vou passar aqui para o meu amigo Artemio. Bom dia, Artemio, boa tarde, boa noite. Fala, professor Radamés. Estamos aqui, né? Estamos aqui nesse programa há mais de ano, não é isso? Isso. Há mais de ano, e eu digo a vocês que nos acompanham que, para mim, toda quinta-feira é uma satisfação. Eu já acordo com o pensamento de estar aqui, não ansioso, né? Mas pensando em estar aqui, porque eu tenho vindo aqui toda quinta-feira buscar muitos conhecimentos e compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido, tem desenvolvido aí no longo do tempo, né? Eu sempre olho para frente, mas eu nunca deixo de olhar para os retrovisores. Sim. Não é? Para saber por onde a gente passou. Sempre é bom a gente olhar para trás, mesmo a gente estando olhando para frente. Até porque você sempre está rodeado de pessoas. Sim. Né? E o ser humano, aquele que não está pronto para incentivar, para ajudar, para ensinar, para pegar na mão de quem está próximo ali, que está do seu lado, para seguir em frente. Aí, professor Radamés, está faltando alguma coisa nesse ser humano aí, viu? Sim. Então, ninguém vai longe sozinho, né? Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre sucessão familiar. Sucessão familiar. Um tema muito bom, certo? Necessário, importante para nós, empreendedor, né? Quando eu digo para meus filhos que é interessante que ele seja um sucessor e não um herdeiro. Uhum. É porque o herdeiro, ele herdou ali, daqui a pouco vai acabar aquilo dali, né? É verdade. E quando ele está trabalhando para ser um sucessor do negócio, aí tem empresas em Mossoró que me chamam a atenção, que eu sou cliente dela e que eu me espelho nela, que já está aí na quarta geração, né? Legal isso aí. Teve o pai, aí teve o filho, aí tem o filho, neto, agora já está o bisneto. O neto preparando o bisneto já. Então, assim, é muito bom isso aí. Aí eu sou prova viva, estou vivendo esse momento hoje. Estou com 2 filhos já na empresa, trabalhando. Não é aquele trabalho, não, mas já incentivando. Né? Eles, quando entram na empresa, eles sabem que ali ele é funcionário da empresa e ele é filho do dono daquela empresa quando ele passa da calçada para fora. Então, vamos lá, professor. Vamos lá. O tema sucessão familiar, eu vou pegar aqui uma frase, vou criar um termo, vou falar de um termo, né? Ele já existe. E esse termo diz o seguinte: em 1814, Ivan Krylov, olha meu amigo Ivan que está aqui nos estúdios também, Ivan Krylov, um russo, ele era escritor, 814, estamos falando de mais de 100 anos aí na história. Na verdade, mais de 200 anos. 200 anos. 210, 212 anos. Há 212 anos atrás, esse escritor russo criou o termo "o elefante está na sala". Ele escreveu um livro chamado O Homem Curioso, onde esse homem estava numa galeria de arte, e ele via cada detalhe daquela exposição, ele via detalhes. Só que no meio da exposição tinha um elefante e ele não viu o elefante.
Ele via os detalhes em tudo quanto é canto. Então, ao longo do tempo, esse termo, o elefante está na sala, começou a ser indicado em que as pessoas veem tudo, mas não percebem que tem no meio da sala um elefante. Imagina agora, se no meio da sua sala, da sua casa, você está ali, todo mundo da família conversando, no sofá ali, conversa vai, conversa vem, e no meio da sala tem um elefante. Eu pergunto, gente, tem alguma coisa esquisita, não tem na sala? Tem alguma coisa estranha na sala? Tem. E o termo é o elefante. Só que ninguém quer falar dele. Então, esse termo, o elefante está na sala, tem sido muito utilizado nessa ideia de que tem um problema visível, mas ninguém quer falar dele e todo mundo fica falando de detalhes. Ah, tô vendo que seu cabelo hoje está um fio branco aí e ninguém vê o elefante. Quer dizer, ele vê um monte de outras coisas. Talvez parafraseando a Bíblia fala que quando as pessoas vão julgar os outros, fica vendo o argueiro no olho e não vê a trave. Né? Mais ou menos, digamos que uma analogia bem... digamos que o Ivan Krylov se baseou nesse da Bíblia, que é onde você vê detalhes, que é o argueiro no olho, que é praticamente impossível eu conseguir ver um argueiro no seu olho, porque é tão pequenininho, né? Só quem tem é que sente aquele desconforto. E às vezes você não vê a trave. Então esse tema é mais ou menos isso, gente. O tema sucessão familiar, ele está no meio da pauta dos empresários, mas pouca gente quer conversar sobre ele. Sim. Porque ele é espinhoso, ele é delicado, uma boa parte dos empresários não sabe como fazer isso, de fato não tem escola, muita escola para isso, não tem... Até algumas publicações existem, alguns livros, só que cada pessoa é uma pessoa. E não é apenas assim, você... Pega aqui, meu filho, lê esse livro que você vai ser o sucessor da empresa. Como você muito bem falou, herdeiro, todos os nossos filhos são, herdeiro natural. Mas herdeiro não significa que ele vai saber fazer o que fazer com a herança. Vai tocar o negócio, vamos dizer assim, né? No ditado bem popular, né? Será que ele vai saber tocar o negócio? Se ele vai saber ou não, aí depende das competências que ele desenvolveu ao longo da vida dele. Essas competências, ele pode desenvolver por conta própria. Os pais podem desenvolver essas competências. Vocês, pais que são empresários, podem pedir ajuda de pessoas para auxiliar nesse processo. Uma coisa é certa, o elefante está na sala, o assunto tem que ser tocado e nós resolvemos trazer esse assunto para o Sertão Inovador para falar. Ele não vai ficar na sala sem ninguém tocar, não. Professor, vamos lá. Quando você falou aí do elefante, o senhor falou do elefante, eu disse, o elefante é o problema, né? Primeira vez que eu estou ouvindo essa história do elefante na sala. E aí, eu falo para meus filhos o seguinte, vem cá, quando chega final de mês ali, que a mãe está fazendo a folha, está fazendo os pagamentos, vem para cá. Por quê? É um momento espinhoso que a gente precisa mostrar para os nossos filhos, como nós como empreendedores, né, como empresário. E aí, na maioria das vezes, os filhos da gente, eles só vê o lado bom. Ah, o outro lado é o ruim? Não, não é o lado ruim. Me compreenda. O lado bom é quando chega em casa com as compras, quando chega o final de semana que você sai para uma viagem, você sai para jantar fora, para comer um churrasco, almoçar, e o seu filho, praticamente, ele só está participando desses momentos. E aí, quando tem situações que a gente está conversando com o contador, quando a gente está... situações semelhantes ao elefante, eu digo, vem aqui para conhecer os dois lados. E aí, há um ano atrás, eles terminavam o assunto, e aí, eles não entendi nada. Tá tudo certo, não entendeu porque ele não conhecia. Hoje, quando termina o assunto, eles balançam a cabeça e eu já vou e digo, mas qual seria a sua opinião numa situação dessa? E aí a gente está ensinando. Está ensinando. Ok. Não é? Quero andar de bicicleta, mas eles têm que saber que para andar de bicicleta ele vai cair, ele vai tirar uma rodinha, ele vai se machucar, vai andar. Daqui a pouco ele está andando de bicicleta. Então, é interessante, esse tema é muito bom. Eu acho ele necessário para nós, empreendedores. Se vocês aí tiver alguma sugestão, que você que nos acompanha, quiser fazer parte desse momento, quiser trazer suas experiências, você que está vivendo já uma vida sucessora, você hoje eu já sou um sucessor do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha avó, sinta-se convidado a vir para compartilhar, para que nós possamos, né, também conhecer outras histórias e, sem dúvida,
essas histórias vão nos motivar e vai motivar outras pessoas. Eu estou vivendo esse momento de sucessão hoje, apesar de possa ser que eu esteja me preocupando antes do tempo, mas ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a uma hora, imagine no futuro, né? Uma vez que eu e minha esposa criamos a empresa, então é interessante que ela se Perpetue, né? perpetue, continue aí contribuindo com a economia e contribuindo para hoje 22 famílias, né, ter o sustento através da Cardan. Então, é um tema muito bom. Professor Radamés, é interessante que a gente possa estar abordando esse tema por mais em outros programas, em outros episódios, viu? E vamos dar sequência, né, aí. Vamos. Vocês já ouviram falar daquela corrida por revezamento? As Olimpíadas sempre tem aquela corrida, às vezes são 2 corredores, e um sai em disparada, ele dá volta no estádio, quando ele dá a volta tem um outro esperando, mão para trás, olhando para frente, e quando chega a um determinado ponto ele já começa a correr para que de maneira síncrona o outro passe na mesma hora o bastão. Errou ali, Já tchau. era. Errou, e tem vários vídeos na internet mostrando essa hora da passada, e alguns passam, o outro tá lá e não pega direito. Quem participa desse tipo de corrida tem que treinar essa passada, né, esse momento de passagem. Eu diria que a analogia mais adequada para esse nosso assunto. Quer dizer, o primeiro corredor, digamos, a primeira geração, ele correu. Ele fez o trabalho dele, ele fez o papel dele. E aí, o que acontece? O segundo tem que estar igualmente preparado ou melhor. Naquela corrida, ele tem que estar igual ou melhor. Porque se ele não estiver preparado, primeiro, para pegar o bastão de quem fez a primeira corrida. Então, esse que fez a primeira corrida tem uma história, tem um processo de aprendizado que geralmente é complexo, árduo, não teve preparação, porque quanto mais antiga a geração, menos preparação tiveram. Por motivos óbvios, vivemos numa era de abundância de conhecimento, abundância de informação. Eu vou vou dizer melhor. Abundância de informação, porque conhecimento é aquilo que eu faço com a informação que eu adquiro. Nós temos excesso de informação, na verdade. Inclusive, isso é um grande problema para a tomada de decisão. Quando você tem excesso de informação, você tem que ter uma capacidade rápida de pegar as informações, processar. Aquilo que você processou virou seu conhecimento. Então, conhecimento é aquilo que você recebe e processa, né? Eu brinco, inclusive, porque os meninos estão indo para a escola e eles dizem que estão indo para a escola estudar. Não, você está indo para a escola adquirir informação. Estudar é quando você se senta em casa, pega o livro e vai processar aquelas informações para virar sua. Aí você adquire um conhecimento ou adquire uma parte desse conhecimento, porque algumas dessas informações que você processa, como ela não tem um reflexo no mundo real, quer dizer, você não tem como colocar aquilo em prática, por causa do modelo educacional nosso, que não é muito focado na prática, é mais focado, né, na teoria, para responder prova. Os meus alunos já me conhecem dessa história toda, que eu falo que a educação brasileira prepara os estudantes para fazer prova de quinta. Porque justamente, a quinta-feira vai fazer a prova de quinta e fica estudando só para a prova de quinta. E a vida dele é aquilo. É responder 10 questões, que é 10 questões de um pequeno fragmento que ele estudou, de algumas páginas, de alguns capítulos, de alguns livros, de alguns autores da língua portuguesa. Quer dizer, você só viu fragmento. Aí tu estuda para tirar uma nota lá na prova, um 7, que é a média radical de mediocridade. Eu me torno um estudante medíocre, vou passando de série em série, e assim eu saio da primeira série até o doutorado, tirando o 7, saio de lá, yes, formado, com canudo na mão, aí chego no mercado, trabalho. Tá, e o que é que você, na prática, você faz o que com isso? Aí é um choque, às vezes, de realidade, deixa algumas pessoas meio desconfortáveis, porque o que ela aprendeu a memorizar respostas de fragmento, para uma prova que no mundo real não quer fragmento. Ela quer resposta completa e ainda pede um tal de um plus. Para poder o cara crescer na empresa, ele tem que ter um algo mais. E aí, às vezes, dá um choque de catracas. Aprendeu um jeito, o mercado exige outro. Então, o mundo real, ele requer de nós mais, obviamente, do que só adquirir informação. A gente precisa de conhecimento, que tem uma parte, essa parte de estar em casa, se debruçar sobre aquele assunto, de ter um espírito de aprendiz, de
como é que eu vou dizer o termo aqui? Não se choque não, mas você tem que ser um miserável. Sabe um miserável quando ele está com fome, ele pega um pedaço de pão, meu amigo, ele come aquilo, ele não fica analisando. Não sei se esse pão é de hoje ou de ontem, ele está com tempo para isso? Não, ele está com fome. Quem está com fome não questiona, come. Agora, quem está na abundância, questiona de tudo. Esse pão tá duro, esse pão tá seco, tá na abundância, desce com escassez. Então a gente tem muito estudante hoje meio que na abundância. Ah, esse livro velho, esse autor, não sei o quê, e fica perdendo de aprender porque não tem fome de aprender. Nós precisamos ser esfomeados, miseráveis, né? Com aspas, para querer mais, para estudar mais. Isso é um ponto. Segundo, eu também tenho que ter o desejo de colocar isso em prática imediatamente, onde entra a parte do comportamento. Né? Comportamento é repetição, é hábito. Colocar em prática, porque a prática é outra, é 50% do aprendizado. Quando eu vou passando aquilo, eu aprendo. Então, a primeira geração não teve muita teoria, ela só teve prática. Mas aprende também, que é 50%, pelo menos na minha matemática, e respeito quem pensa diferente. Os nossos pais não tiveram a parte de conhecimento, só teve a prática. Mas a prática também ensina, aprenderam. A segunda geração já tem a chance de pegar o conhecimento e a prática dos pais, juntar os dois, meu amigo, ele pode muito mais rápido aprender aquilo que o pai levou 30, 40 anos, ele aprende em 3 anos. Também não vou ser tão curto. 2, 3, 4, 5 anos. Ele tem mais chance. O que é que você acha disso? Eu concordo. Faz sentido, não faz? Faz total sentido e eu digo que num processo de sucessão, quando de fato o sucessor ele quer. Sim. Parta aí, você quer, quero. Então, se você quer, então você tá com aquele velho ditado, a faca, o queijo e o doce na mão. Porque, a vontade da fome tem que ser sua. Porque lá quem criou lá o primeiro, né, a primeira pessoa, quem criou lá, né, ele já adquiriu isso aí, ele já tá calejado já, ele já sabe onde ele errou, já sabe o que ele fez que deu certo, já sabe onde tá pisando. Então, o plano sucessor, para quem de fato quer, ele vai dar velocidade no negócio. Pode visualizar, pode conhecer de perto empresas que estão hoje com pessoas que entenderam, que se identificaram, que gosta e que faz por amor, executa aquele trabalho, é totalmente diferente, os resultados são outros. Por quê? Porque hoje, como o professor falou, nós estamos aí, a maior dificuldade hoje é de colocar em prática o que nós estamos prezando. Por quê? Porque são muitas informações. Informações aí... Antes, quando a gente precisava de uma informação que buscava um livro, você passava ali uma semana para ler um livro. Hoje você pega no celular e você tem aí 3, 4, 5, 6... Eu quero 10 opções para me resolver essa situação. Vai dar ali de imediato. Então, às vezes, se você não tiver cuidado, não tiver alguém por trás para lhe orientar, às vezes você fica nada e morre no seco. Isso. Né? Se afoga no seco. Então, esse tema, mais uma vez, de sucessão, para quem quer. Agora, para quem não quer, aí o atual gestor está perdendo tempo. Né? Então, nós, como empreendedor, também temos que ter isso em mente. Será se essa pessoa, seja filho, sobrinho, parente, ou sei lá quem seja, que nós estamos pensando, sonhando, trabalhando, tentando capacitar para que ele se torne um sucessor, será se ele quer? Se o sucessor quiser, sem soma de dúvidas, o negócio vai receber, vai adquirir uma velocidade, Radamés, assim, que vai além daquilo que nós mesmos esperamos. Porque os jovens de hoje, eles estão aí, lá na frente. Hoje eu já estou vivendo alguns resultados do meu filho que tem 16 anos. Porque eu estou concentrado ali, daqui a pouco ele chega e mostra. Se eu der ouvido a ele, rapaz, ou seja, é uma cabeça a mais pensando. Precisa de quê? Como tudo na vida precisa, do equilíbrio. Né? Claro. Do equilíbrio e de nós, como experientes, maduros, ser bom ouvinte, né? Porque um jovem de 16 anos, de repente ele acendeu ali, teve uma ideia ali, mas aí se você... É o equilíbrio, é o equilíbrio. Você quer que o seu sucessor saiba
entenda tudo que você está dizendo e às vezes você tem dificuldade de escutar ele. Então, é equilíbrio, funciona, dá certo, é interessante, é necessário que as empresas pensem nisso, trabalhem isso, estudem e faça, torne, molde, transforme pessoas para serem sucessores de suas empresas. Muito bem. Vamos começar, como o tema é sucessão familiar, vamos começar por um case de sucesso, que aí eu acho que vai nos ajudar. Agora, o ideal é, pena que esse case não é daqui, não é tão próximo. Depois a gente vai trazer case do Brasil. Sim. Que tal, Artemio, uma empresa que existe há 40 gerações? Eu fui longe demais agora. O exemplo é, mas existe uma empresa chamada Kongo Kumi. É uma empresa japonesa, a família Kongo, Mitsui Kongo, o fundador. Ele criou essa empresa no ano 578 depois de Cristo, lá no Japão. É uma empresa, quando começou, tinha 20, 30 e poucos integrantes, uma empresa de construção. Você tem, na sua família tem pessoas que trabalham nessa área, né? Na área de construção. E na construção de quê, gente? Para viver tanto tempo. Ela constrói, tem aqueles templos, né? Que tem muito no Japão, templos budistas. Então ela construiu o templo da manutenção. Até hoje essa empresa existe. São 1.448 anos, se eu não errei a conta aí, se dá para cá. 1.448 anos que essa empresa existe. Até hoje, meu amigo, lá no Japão essa empresa ainda existe. Tem aproximadamente em torno de 100 funcionários, dando manutenção, construindo lá os templos. Eles criaram certamente uma maneira de preparar sucessivas gerações. Um processo de sucessão. Um processo de sucessão extremamente vitorioso, não tem como nem questionar, né? Porque 40 gerações, não estamos falando de 2 ou 3 gerações. Agora, por quê? Porque a estrutura familiar japonesa, que é milenar, que é uma nação milenar, as coisas são diferentes, obviamente, de nações como o Brasil, que é uma nação ainda jovem. Nós temos 500 anos, 500 e poucos anos. Então, eu digo 500 anos baseado na descoberta, né? Baseado na descoberta. Rigorosamente, como nação, nós não temos tanto, nós temos 200 e poucos anos, alguma coisa nesse sentido, como nação. Mas como povos que já estão por aí, né? Se a gente for comparar quando a gente foi descoberto e o ano que a gente está, temos 500 e poucos anos. Mas para quem tem mais de 2.000 e aí vai chumbo, a cultura do japonês ajuda nesse processo. Quando o Brasil implantou a tal da gestão da qualidade total, que hoje nós temos algumas ferramentas que até de vez em quando alguma empresa aplica, que é a tal do 5S, de vez em quando a gente conversa sobre isso. Sim. E no Brasil, isso veio do Japão, o Japão que pratica os 5S lá, ó, Seiren, vamos ver se não me lembro, Seiri, Seiso, Seiketsu, Shitsuki, Shiketsu. Essas 5 palavras em japonês são 5 comportamentos japoneses que, se praticados, você tem uma empresa organizada, limpa, higiênica, agradável, um ambiente assim fantástico. Mas tem um item só um dos 5, só um, que no Brasil foi uma tragédia no Brasil, não deu muito certo. Os outros 4 dá para fazer legal, mas tem um aí que o brasileiro tem uma certa dificuldade, que é a tal da disciplina. O japonês trabalha isso muito cedo. Nas escolas japonesas, quem limpa a escola são os próprios alunos. Não tem que aluno ficar sujando, como infelizmente a gente vê, suja, aí chama a moça da limpeza, ou o rapaz da limpeza. Os alunos terminam, deixam tudo limpinho. Eu tenho um cunhado que mora no Japão, ele trabalha na embaixada lá, e ele diz, mas é um negócio fora de série isso aqui. É humilhante. Você anda nas ruas e é tudo muito limpo mesmo, não é assim propaganda, não tem marketing, é cultura. E esse é o segredo das empresas que conseguem perpetuar muitos anos. Cultura. Quem entra, não é assim, a segunda geração é uma cultura, aí o outro entra para colocar outra cultura, aí é onde começa a dar problema, né? Porque outra cultura, outra cabeça, não. Eu posso ter ideias diferentes de você, mas o negócio tem que ter uma cultura só. Que quem entra tem que se encaixar na cultura. Funcionário novo, funcionário na empresa tem que se encaixar na cultura. A cultura tem que ser mais importante que o funcionário. Você vai dizer, não, mas ele é muito inteligente, ele é muito não sei o quê. Cuidado, que um cara inteligente pode usar a sua inteligência para destruir a cultura, porque ele quer a cultura dele. Porque qualquer um de nós gosta de estar em um ambiente que é favorável a mim.
E eu não posso ter um lugar que é favorável a mim, tem que ser um lugar favorável a todos. Senão, na hora de passar o bastão, eu vou vir na carreira aqui, a primeira geração, quando chegar aqui, aí eu tô lá, pulando que eu quero fazer diferente. Não, 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 não. Tem que fazer o mesmo, né? A corrida de revezamento mostra isso, que eu tenho que estar preparado para isso. Então, pegando esse exemplo aqui dessa família japonesa, a família Kongo, Kumi, dessa empresa Kongo Kumi, traz para nós certamente alguns segredos. Eu não vou me debruçar sobre a empresa, obviamente, mas para dizer que é possível. É possível você, seus filhos, netos, bisnetos, 40 geração, não sei nem como é que calcula, né? Como é que diz, mas é possível. Mas um item que eu queria trazer como tópico da nossa discussão é qual a cultura que a empresa tem, que é um primeiro item, que eu quero passar para os meus filhos. É a cultura da honestidade, a cultura de quê? Porque essa cultura, quando ele vier assumir, talvez ele diga, não quero isso aqui não, quando eu tiver minha empresa, não quero isso aqui não. Isso já é um ponto de disrupção perigoso da transição, se os seus filhos quiserem uma empresa diferente daquela que você tem como cultura. Aí já tem que alinhar valores dos pais com os valores, enfim, já estamos entrando em aspectos que são importantes, porque senão vem a ruptura. Primeiro é a cultura, né? Para depois, assim, a empresa. Toda empresa tem uma cultura. Seja escrita ou não, ela pratica uma cultura. Sim. Um jeito de ser. Um jeito de ser. E os resultados, ele parte daí, da cultura da empresa. Aí depois a empresa tem que ter a missão, a visão, o valor, tudo correlacionado à cultura. Sim. Né? Então, chega um colaborador novo da empresa, o que a gente costuma dizer? Rapaz, vassoura nova, varre bem direitinho. Daqui a pouco ele não faz mais, na primeira semana era uma pessoa, no primeiro mês, está com 3 meses, já... mas é porque ele está trabalhando de acordo com a cultura. Quem é que estava lá na empresa quando ele chegou? Né? Outra coisa, o professor falou aqui sobre, lá no Japão, quem limpa a escola é os alunos. Aqui, quem suja a escola é os alunos. Cultura, é uma questão de cultura. E a nossa cultura aqui... virou essa cultura. Chegar atrasado, por exemplo, é cultura do Brasil. Tá tudo certo. Pro brasileiro tá. Vai fazer isso nada errado, não. E vai reclamar hoje. Vai fazer isso no Japão, na Inglaterra, que você vai ter problema. Vai reclamar hoje, aí... Com que resultado você pode reclamar? Que eu cheguei atrasado 10 minutos. Baseado em quê? Porque fulano, ciclano, Beltrano chegou tudo agora. Beltrano ainda não chegou. Enfim, outra coisa que você falou aí, professor, que me veio em mente aqui foi... Costumeiramente a gente tá no supermercado, né? Tá lá a pessoa da limpeza, coloca aquela plaquinha, né? Piso molhado, né? Tá lá e às vezes até a gente mesmo chega, vê que ela tá limpando lá. Ignora, né? Ignora e passa. E às vezes a pessoa se escora aqui no não pode passar. E aí, quer dizer, aí fica meio contraditório, né? Quer dizer, a pessoa que tá limpando, nem ela tem autoridade, nem é respeitada para impedir que uma pessoa não trafegue ali naquele espaço ali por 5 minutos. Aí a gente, por falta de educação e pela cultura da gente, entra de ponta de pé achando que... E a pessoa que está ali limpando se escora. Quer dizer, é contraditória essa situação aí, essa questão de cultura, né? No Brasil, o Brasil tem um pouco disso por conta da própria... as diferenças, né? Nós somos um país muito diferente. Temos essa miscigenação de diferentes origens, europeia, africana, indígena, e cada um tem uma cultura diferente. A cultura do índio é totalmente diferente da cultura europeia e o africano é outra cultura totalmente. Você pega 3 jeitos de ser, aí surge dos 3, não tem um que predomina. Surge um quarto, um quinto, um sexto, Aí vai, digamos ali, vai parindo outras culturas. Cultura mista. A cultura mista. De forma que a gente consegue perceber isso. Entretanto, vale aqui apenas fazer uma observação, é que dentro de uma empresa, isso tem que ser ponderado, porque dentro da empresa só tem que ter uma cultura. Se não tiver uma cultura na empresa, você vai ter sérios problemas de liderança, de resultado, de bom ambiente para trabalhar. É preciso ter uma cultura que todos, quando chegarem, já saibam que cultura é essa, e quando eles tiverem ele fazendo o onboard, né, aquele primeiro momento dentro da empresa, a primeira semana, ele já vai se identificando, e nos seus primeiros 30 dias,
ou até 3 meses, é a época que o RH da empresa, junto com os gestores, entendam que aquela pessoa se encaixou na cultura. Ó, deu certo, fulano já se encaixou na cultura. Não é a empresa se encaixou no funcionário, né? O funcionário se encaixou na cultura da empresa. De forma que a empresa vai ter êxito, porque ninguém é obrigado a estar em um lugar que ela não se encaixa. Isso faz sentido, é até um respeito ao próprio funcionário que não se encaixa na cultura. Ele não gosta, ele não concorda, acha que não deve ser daquele jeito. Eu acho que ele não deveria nem ficar, porque de fato não é agradável para ele. E as empresas não têm que se encaixar na minha vida individual. Eu, indivíduo individual, preciso entender como funciona a empresa. Obviamente que é uma cultura legal, correta, respeitando todas as regras, né? Legais, todos os princípios do trabalhador dentro daquele país, ele, funcionário, se encaixa naquele modelo. Aí nós temos uma empresa com uma cultura. O sucessor do mesmo jeito, mais ainda, né, gente? Porque ele está recebendo aquela empresa, e aí pais que são donos de empresas e aí tem filhos preparando. Você está fazendo esse trabalho com o seu filho? Você está chamando sua filha? Está conversando? Porque pode, se você não fizer isso, na cabeça dele ele faz assim, rapaz, essa empresa, rapaz, aí vale uns 10 milhões de reais. Opa, 10 milhões eu vou viajar muito com esse dinheiro. Você sabe se ele está querendo que continuar esse negócio ou ele está pensando que quando você morrer, ele vai vender esse negócio para ele viajar, para ele usar para outros. Só depende de quem está preparando, né? Aí é o conhecimento, né? Até você conhecer, você não sabe. Aí volta a história do elefante, né? Será se os filhos da gente estão identificando o elefante? Uhum. Né? Hoje só tá vendo aqueles detalhezinhos que é justamente a viagem. Não esconda a verdade. Seja verdadeiro. Mostre a empresa, apresenta a empresa. Mostre você faturou X, qual é a sua margem de lucro, qual é o mercado da empresa, o que é que se paga. Mostra a contabilidade da empresa para o seu filho. Ele precisa conhecer a contabilidade, porque senão ele só vai ver a entrada. Mostre para ele como é que funciona o caixa, né, professor? Isso. Senão ele só vai ver a entrada lá e as saídas. E as saídas. E aí quando ele procurar entender, quando ele procurar o lucro, o resultado, cadê? Aí será se é correto ele utilizar, sugar todo o resultado ou não vai deixar nada lá? Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Tudo isso tem que ser observado. Eu falei aqui queria trazer uma informação sobre empresas brasileiras, né? Qual é a mais antiga? Então eu trouxe aqui a Granado Farmácia. Eu até fiz uma rápida pesquisa aqui dessa empresa. Ela foi fundada em 1870 pelo português José Antônio Cochito Granado, no Rio de Janeiro. Claro, eu estou falando empresa do ramo privado, né? Porque se a gente for olhar pública, o Banco do Brasil tem mais tempo do que isso, a própria Caixa Econômica tem mais tempo que isso, a Casa da Moeda, que historicamente falando é a empresa mais antiga, mas aí é do Estado, aí é o Império que foi lá e fez, os Correios também é bastante antigo. Eu quis trazer uma empresa daquele empreendedor que diz, eu vou... Que criou mesmo. Eu criei. Essas farmácias existem até hoje. 1870. Nós temos aí várias gerações e, de fato, serve para nós de inspiração, para nós aprendermos com esses profissionais, com essas pessoas. Um dos pontos que nós falamos foi cultura. Depois nós podemos aprofundar mais. Porque é a cultura que vai definir que na corrida de revezamento, aquele que veio naquela velocidade, quem pegar o bastão vai pegar na mesma velocidade. Se ele não pegar na mesma velocidade, vai perder a corrida. Os concorrentes vão passar. É interessante que ele pegue na mesma velocidade, mas ele pegou na mesma velocidade, mas ele vai dar um gás. Sim, porque o gás dele ele tá ali descansado, tá preparado. Então, naturalmente, ele vai dar um gás. Então, vai manter ali, né? Vai manter a média. Sim, ele deu aquele gás, daqui a pouco ele pode cair, mas a média ele tá mantendo. E aí vai. E é o que acontece nas empresas, né? Acontece. Você tá ali, se você não tiver o cuidado, não tiver o equilíbrio, o controle, você vai perdendo o gás, você vai perdendo aquela autoestima. Então, é interessante que você esteja se refrigerando, né? Buscando conhecimento, se atualizando. A tecnologia, ela está aí
A informação ela tá aí, então assim, não dá mais para fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente, não. Se você quer um resultado diferente, você precisa buscar conhecimento, você precisa mudar, querendo ou não, os seus hábitos, os seus comportamentos, para quê? Para que os seus resultados mudem. Senão, se você está fazendo a mesma coisa, meu amigo, o resultado vai ser o mesmo ou vai ser diferente, mas para menos. Bom, vamos falar de um outro assunto dentro da parte da sucessão. Porque uma coisa é o cara que herda, né? Sim. Se você, pai, empresário, você tem uma empresa, seus filhos vão herdar a sua empresa. Não tem o que fazer, são filhos. Pela lei, eles vão herdar. Só que ele herda os ônus, o bônus e os ônus também, né? As dívidas, aquela coisa toda, você pode complicar a vida lá na frente. Então, acho que um ponto aqui que ninguém vai fugir dele é de quem é a responsabilidade para preparar a segunda geração. São os pais. Não adianta dizer, não, porque alguns pais dizem assim, vai estudar, meu filho, vai estudar. Porque existe esse conceito de que o empresário é bem sucedido, ele construiu às vezes um império e ele ainda tem uma síndrome de inferioridade porque não estudou. Aí ele fica lá com um complexo de inferioridade, aí vai estudar, porque como seu pai não estudou, onde é que está aqui? Tá, onde é que está aqui? Você construiu um império, rapaz. Aí bota o filho para estudar, achando que se ele for estudar, se ele fizer uma faculdade, aí sim ele vai conseguir. Calma, não faça esse tipo de conflito, nem na cabeça do jovem e nem na sua própria cabeça. É uma historinha que ele cria que amedronta o filho não vai querer ir para lá, não. E tem pais, às vezes, que fazem isso. Eu até entendo porque também o sofrimento é muito grande, né? Empreender não é brincadeira, empreender... Mas aí você vai investir no filho, ele só vai adquirir conhecimento lá, como foi dito aqui já, porque ele não tem esse hábito, a geração de hoje não tem esse hábito de estudar, não, de ler. Então ele vai só adquirir conhecimento. Ou informação, né? Informação lá, vai adquirir informação, faz um concurso e vai ser empregado. E aí o império que o pai criou, fundou, e aí? E às vezes esse império não é... Pra quem? Desculpe. Não, vai ficar para quem? Sim. Eu posso até mudar amanhã, mas hoje meus filhos eles precisam ir para a escola, buscar conhecimento, né? Mas quem tem que ensinar a eles mesmo, o principal de tudo, que é o caráter, que é a honestidade, que é a transparência, a verdade, né? É os pais. Então eu procuro fazer isso aí. Procuro estar perto dele. Meu filho, eu só quero de você uma coisa, a verdade. O resto a gente vai junto aqui andando. Não é assim? É claro que se o filho ou a filha não quer continuar, aí o pai tem que respeitar, né? Não dá para colocar alguém para tocar uma coisa, quer dizer, na corrida, ele não quer continuar a corrida, então tranquilo. É responsabilidade agora do pai criar um plano B, de criar conselhos, trazer profissionais, né, preparados para dar continuidade à empresa. Eu lembro-me que de alguns cases brasileiros que tiveram que fazer isso, porque os filhos não queriam dar continuidade, e a empresa é enorme, um conglomerado grande, e por eles não quiseram dar continuidade, o grupo fechou, o grupo foi... Enquanto os pais estavam, acho que aqui um exemplo que pode ser citado, que é o grupo Matarazzo, enquanto estavam lá os pais à frente, mas depois que entrou a segunda geração, terceira geração, eles não se identificaram muito com aquilo e não houve uma preparação. E aí o grupo foi sendo vendido, outros foram comprando, foi desfazendo aquela construção. Mas uma coisa é certa, é sim nossa responsabilidade preparar nossos filhos, ajudá-los naquilo que a gente puder, claro. Eles, ao chegarem à sua idade adulta, aí sim eles têm, né, o caminho a ser seguido. Mas se eles querem seguir o caminho que o pai já trilhou, então agora é hora de preparar, é hora de ajudá-los. Em que? Acho que essa é uma boa pergunta. E aí, o que ele teria que aprender? O que deveria ser feito? Eu vou começar pelo primeiro tópico, porque é o principal de todos. Eu vou colocar 2 pontos. Aí vamos ficar aqui trabalhando esses 2 itens, porque eu tenho uma formação mais em gestão, trabalho hoje como gestor, estudei muito sobre essa história de gestão, mas eu estudo muito gestão não do ponto de vista acadêmico, eu estudo muito gestão do ponto de vista comportamental. Porque para mim... digamos aqui, fazendo eco a um psicólogo bastante conhecido, que é o Skinner, e toda a área de psicologia do TCC, que eu acredito que faz sentido, até certo ponto,
porque o ser humano não é também só um viés daquele, mas o comportamento humano é o viés que muito estudado dentro da psicologia. Tem algumas escolas que se aprofundam muito nisso. Skinner é um cara muito trabalhou nesse assunto. Se você trabalha comportamentos, nós, humanos, adquirimos aqueles comportamentos e aqueles comportamentos nos transformam os ambientes. Beleza. Claro que nós somos muito mais do que apenas comportamentos, mas vamos ficar aqui nesse primeiro momento, com esse tópico. Então, existe o comportamento que deve ser desenvolvido na área da gestão, que passa por ferramentas, que passa por conhecimento de administração, que passa por conhecimento de gente, de processo, de recursos, entradas, processamento, saída, a compreensão da engenharia de um negócio. Isso é a área da gestão. E tem os comportamentos empreendedores, que é outro aspecto fundamental também. Então, às vezes o empreendedor, o cara fundador, ele é mais o empreendedor. Ele, né, faz a coisa acontecer por cima de pau e pedra, erra, acerta e vai nesse movimento de feedback de erra, acerta. Se ela acertar mais do que errar, teve sucesso. A grande maioria, baseada nas estatísticas, no início erra mais do que acerta, por isso que as estatísticas mostram quanto a maioria das empresas quebrando. Se a gente inclui um item a mais nesta formação, que era de gestão, você consegue suprir esta ausência. O empreendedor mais o gestor me parece ser as duas bitolas mais importantes para um trem caminhar num trilho, né, com tranquilidade. Não basta só o gestor. Ah, meu menino vai ser o sucessor, bota ele para fazer faculdade de administração. Ele vai aprender só um lado da história. Ele tem que ser também desenvolver o outro lado, que é o lado do empreendedor. Só que o lado do empreendedor, assim como na minha leitura, tá? Assim como um líder, assim como outras habilidades que têm muito a ver com comportamento, não estão encaixotadas nem escritas em livros. Não dá para aprender a ser empreendedor numa sala de aula. Você aprende a empreender empreendendo. Treinando, praticando. Na prática. Agora, gestão, dá para aprender uma boa parte em sala de aula, mas também, na minha leitura, administração também não se aprende só em sala de aula. Tem que ir para algum lugar para administrar alguma coisa real. Não é fazer estágio, não. Estagiário, lamentavelmente, no Brasil, a teoria não e usa, a prática. Juntar o tempo inteiro essas duas coisas. Está trabalhando as duas coisas. Apesar de que o percentual é diferente. Em empreendedorismo, eu diria que é 90% prático e 10% teórico. É bom você conhecer também algumas coisas do que o empreendedor pode fazer, porque tem gente que já estudou isso. David McClelland, na década de 50, descobriu quais os comportamentos encontrados em mais de 5 mil empreendedores de sucesso pelo mundo afora. Opa! Napoleão Hill também fez isso, lá na década de 20 ele já tinha feito isso também. Levou quase 20 anos estudando os comportamentos. Tem um amigo meu que está desenvolvendo 72 comportamentos. Você conhece esse rapaz aí? Conheço. Então, esse lado comportamental, já tem gente que estudou isso, gente. Então dá para estudar, mas em torno de 90% é conhecer e praticar. Do outro lado, da área de gestão, eu diria que já não é 90-10, eu diria que é 70-30. Quer dizer, você precisa conhecer, 70% precisa conhecer aquelas ferramentas, como SWOT, como PDCA, como análise, né, matriz BCG, para você analisar direitinho, a própria curva ABC, enfim. Conhecer as ferramentas e saber a hora correta de usar, né? E a hora correta de usar. Saber a hora de usar. E usar, para ver na prática ela funcionando, para saber se aquela ferramenta, né, se comporta conforme você estudou ou não. Mas, resumindo, tudo isso, me parece que tem duas linhas principais para o trem andar, que é conhecer sobre gestão, conhecer sobre comportamento empreendedor, ou comportamentos, essas duas coisas. Você, empreendedor, sim. O que é que você acha dessa história? Faz sentido, não faz? Faz total sentido. Inclusive, nós já conversamos muito sobre isso, né? E eu vou trazer aqui, o professor trouxe o gestor, o empreendedor, e eu trago o empresário. O empresário, para fazer com que as coisas aconteçam, ele precisa ser gestor e empreendedor. Ele tem que ter as duas habilidades. Só que, às vezes, nós encontramos muitos empresários. Quando a pessoa só é empresária, você pode ir atrás, que geralmente foi pessoas que sucederam. Ou seja, herdaram, não é? Às vezes ele é empresário, mas ele é formado em direito, ele é formado até em uma outra área lá. Mas aí o pai vá.
faltou conversa, faltou diálogo, clareza lá atrás. Ah, não era isso que eu queria, não. Eu sou formado e hoje eu estou aqui tomando conta do negócio da família, do meu pai. Eu herdei. Você pode até ter herdado um valor financeiro e adquirido uma empresa. Rapaz, eu comprei essa empresa. O cara foi embora, eu comprei a empresa. Aí é onde morre o perigo. Aí é onde eu digo que o empresário ele precisa, vou usar um termo aqui bem, precisa dar ré e buscar conhecimentos para se tornar. Da esfera de trabalho, né? Da minha área de trabalho. Para quê? Para buscar conhecimento para se tornar empreendedor, certo? E gestor de sua empresa. Para isso você precisa ter coragem, entender, né, a necessidade, porque tem muita gente ainda que acha que está tudo certo. Está na zona de conforto. Né? Então, é saber usar as ferramentas, como o professor falou. A métrica, onde eu estava ano passado, como é que funciona cada mês, cada região. Nossa região aqui, a gente depende, todos nós dependemos do inverno. Né? Aí nossa influencia. Né? Aí nossa região ela é muito forte na agricultura, né? Na fruticultura. Tanto aqui em Baraúna, como Serra do Mel, sim. Vale do Açu. Né? Nós temos o sal. Sal, que influencia também. O petróleo. Petróleo influencia também. E aí, o sal. Tem um período de entre safra. Eu acredito, e assim como o meu negócio ele tem aquela sazonalidade, qualquer outro empreendimento, sim, qualquer outro negócio ele também tem. Então, acredito que a palavra seria, mais uma vez, equilíbrio. Boa. Equilíbrio. Equilíbrio, ela cabe na vida pessoal, né? Na vida do relacionamento ali, esposa, né? E no negócio, sem dúvida, precisamos de ter equilíbrio para poder se manter no mercado tão desafiador que, né? Temos alguns sócios aí, né? Pagamos, sim, muitos impostos, então, mais uma vez, equilíbrio. Muito bom. E estamos chegando ao final da nossa edição. Já essa será a parte 1 desse tema, sucessão familiar. Nós vamos ter mais programa para a parte 2, porque tem aqui, vou deixar aqui uma palavra. Você é empresário ou é empresidiário? Como é essa história? No próximo programa nós vamos puxar esse assunto para a gente trazer esse tema, porque tem gente que enche o peito, eu sou empresário, mas às vezes o empregado tem uma qualidade de vida melhor do que ele, então às vezes ele está pior do que o próprio empregado dele. Verdade. Então a gente tem que pensar sobre isso, porque um dia eu vou ter que passar isso pro meu filho. Se meu filho e minha filha olhar e dizer, eu não quero isso aí não, para viver essa vida aí, então a gente tem que trabalhar um pouquinho esse assunto. Mas esse é o próximo tema, eu encerro a minha parte, deixo aqui a tempo com as considerações finais para a gente encerrar o programa de hoje. Então, acho que já falamos aqui um pouco, né? Porque tem muita coisa ainda para falar sobre esse tema e nos próximos episódios nós vamos dar sequência, né? Mais uma vez, deixamos o convite aí para vocês que nos acompanham e que têm experiência, que está vivendo algo semelhante ao tema, pode entrar em contato conosco. Será um prazer receber vocês aqui e junto trocar ideias e, sem dúvida, a gente sair daqui cada um com mais conhecimento e aprendizado. E até a próxima. Até a próxima, então, pessoal. Até mais.